Bom dia, hoje 15 de junho de 2025, mais um culto no lar de João Batista e da Nelma. Nesse momento, convido a todos a fechar os olhos. Ao som desta melodia, buscarmos Jesus. Busco Jesus no seu quadro, porque junto com nós esteve presente, viveu entre nós. Busco a Deus na pessoa de Jesus, porque Ele nos disse que quando aflito estivéssemos, quisesse buscar ao Pai, buscasse a Ele. A sua imagem nós o temos, o seu semblante, o seu olhar, o seu jeito meigo de ser, os cabelos encaracolados, suas mãos. E é buscando a você, Jesus, que eu busco a espiritualidade amiga, os servidores do plano maior, para que estejam conosco, trazendo todos aqueles que afins são conosco. Muitos deles necessitados de uma palavra de consolo, outros com muitas saudades. Irmãozinhos também sofredores, que buscam a compreensão de todo o processo que estão passando, suas dores, e aqui são trazidos para junto conosco abrir o Evangelho de Jesus, meditar sobre essas bênçãos, que é a iluminação do ser, que Jesus quer que nós a entendamos no sentido mais profundo, trazermos para dentro de nossos corações, entendermos o sentido de nossas vidas e praticar a lei de amor, que é todo o seu Evangelho. Discernir tudo aquilo que ele disse que a humanidade nos dias de hoje ainda não consegue entender. Pai, nos dê a força necessária para que possamos caminhar no progresso, caminhar nos tornando pessoas mais amáveis, mais fáceis de lidarmos uns com os outros.
entendermos e compreendermos as dificuldades daqueles que conosco caminham dentro do nosso próprio lar, sejam eles nossas filhas, sejam eles nossos netos, sejam eles nossos vizinhos, sejam eles nossos familiares mais distantes, aqueles que encarnados estão, mas também aqueles que se encontram em outras moradias, na casa do nosso Pai, nossos colegas de trabalho, nossos amigos de redes sociais, que muitas das vezes a gente não entende o que ele ainda não entendeu. Muitas das vezes a gente faz um comentário, mesmo sendo nas redes sociais, que não está em acordo com os ensinos de Jesus. Jesus, aqui estamos para abrir o seu Evangelho. E antes de abrirmos o seu Evangelho e proferir os seus ensinamentos, buscamos a vossa oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas e nos ensina a perdoar a todos aqueles a quem nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em erros e tentações, e livrai-nos do mal, de toda a prática do mal. Que assim seja. Antes de ler o Evangelho, eu gostaria de apresentar aqui o Evangelho para as crianças. Hoje é domingo. Nós temos que ensinar nossos filhos, os nossos netos, que além de sermos corpo, somos almas. E nós temos que cuidar da nossa alma, do nosso espírito. E o dever maior é dos pais, nossa avós, de encaminhar os pequenos para as aulas de catequese, apresentar a eles Jesus e todos os seus ensinamentos, para que o mundo caminhe na direção do amor e da paz. Hoje continuaremos o nosso Evangelho na sequência daquele capítulo, A Lei de Amor. E ele, um pouco para frente, onde nós paramos no sábado passado, domingo, né? Sábado não, a Nelma está me corrigindo aqui, não foi sábado, foi domingo. O culto nosso lar é os domingos de João. Então aqui na sequência ele fala assim, traz assim para nós. Ele quem? Os espíritos de luz, os trabalhadores de Jesus do plano maior. E ele fala assim, amar
no sentido profundo da palavra. É ser leal, probo, consciencioso em fazer aos outros o que se quer que se faça a si mesmo. É buscar em torno de si o sentido íntimo das dores que acabrunham os vossos semelhantes para lhes levar consolo. É completar a grande família humana como sua, pois encontrareis essa família noutro período, em mundos mais adiantados, sendo os espíritos que a compõem filhos de Deus, como vós, predestinados a se elevarem ao infinito. Por isso é que não deveis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos outorgou liberalmente, pois do vosso lado ficareis muito satisfeitos se eles vos dessem aquilo de que tivesseis necessidade. Dai a todos os sofredores uma palavra de esperança e auxílio, a fim de serdes todo amor, toda justiça. Crede que a sábia sentença, amai muito para serdes amado, há de percorrer o seu destino, revolucionando e vencendo a sua estrada fixa e invariável. Mas vós, que nos ouvis, já tendes algo adquirido, pois que sois infinitamente melhores que há 100 anos. De tal modo já mudastes que admitistes sem contestação uma série de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora tereis repelido. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade as que então puderem entrar em vosso cérebro. Hoje que o movimento espírita deu um grande avanço, veja com que rapidez a ideia de justiça e renovação, enfeixadas nos ditados dos espíritos, já não aceitas por uma parte do mundo inteligente. Já são aceitas por uma parte do mundo inteligente. E que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós. E que estáis preparados para a semente fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. É como tudo se encadeia sobre a vista da providência. Todas as lições recebidas e aceitas serão exteriorizadas nessa permuta universal do amor do próximo. Por meio dele, os espíritos encarnados julgarão melhor, sentirão melhor, compreenderão a finalidade do vosso planeta e se reunirão para entender, amar e destruir as injustiças e as causas de desinteligência entre os povos. O nobre ideal da renovação pelo Espírito
tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, há de produzir o grande milagre do século futuro, que é o da fusão dos interesses materiais e espirituais dos homens, pela doação dessa máxima bem compreendida: amai muito a fim de ser desamado. Sanzon, um amigo membro da Sociedade Espírita, foi quem nos trouxe essa mensagem pela codificação da doutrina espírita. O Espiritismo, ele aparece, é uma doutrina nova, pouco mais de 160 anos, e ela vem ao seu turno trazer luz naquilo que ainda os povos não foram capazes de entender. Ela não veio destruir nenhuma religião. Ao contrário, ela veio dar complemento. O intuito da doutrina espírita não é criar adeptos, encher os templos das casas religiosas de seguidores. Ela traz luz para toda a humanidade, seja qual for o seu segmento religioso, seja ele evangélico, seja ele católico, seja ele da Umbanda, Quimbanda, seja ele o credo que for. A doutrina espírita traz luz, dá sentido naquilo que ainda os povos não foram capazes de raciocinar e entender. A doutrina espírita quer que nos esforçamos para buscar dentro do nosso raciocínio, isso cada qual buscar dentro do seu raciocínio as palavras de Jesus no seu Evangelho. Então, na lição de hoje, falando sobre o amor, o amar, é o amar com intensidade, não é absorver as palavras e não buscar dentro do seu coração o verdadeiro amor. Todos nós somos irmãos em Cristo, em Jesus. Temos o mesmo Pai, Deus, todo amor, toda justiça. Jesus nos traz uma passagem que fala que não haverá nenhuma ovelha que vai se desgarrar. Todos nós caminhamos para a luz. E por mais dificultosos que uns e outros se apresentam no momento, temos que entender que somos filhos do mesmo Pai, portanto somos irmãos. Nós temos que compreender que cada um tem um grau de entendimento e um grau de sentimento. Uns entendem o que você já entende, outros até mais do que você se apresenta no seu entendimento, mas outros não. Outros ainda estão enraizados em vários aspectos, em várias dificuldades que cada um de nós carrega. Porque o objetivo nosso aqui, enquanto encarnados, é nos aprimorarmos, nos depurarmos, ficarmos livres daquelas dificuldades que até então trazemos de várias existências sucessivas. E com as dificuldades que temos de nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos passando
por períodos, por existências com passos muito curtos, ao invés de buscarmos um progresso maior. Muitas das vezes a gente alega ser muito difícil, como por exemplo, a gente ouve com bastante as pessoas que são fumantes, né, que largar do fumo é difícil demais, né, eles não conseguem, fala que luta, mas não conseguem. O vício, todos os vícios que nós temos são difíceis, que a gente vem de encarnação em encarnação fazendo as mesmas coisas. E o estudo do Evangelho de Jesus é quebrarmos esses paradigmas, quebrarmos esses processos de dificuldades, que muitas das vezes são passados por aqueles que caminharam ou caminham conosco, nossos avós, nossos pais, e passam para a gente achando que está passando aquilo que é correto, e muitas das vezes não é o correto com os ensinos do Evangelho. E a gente aprende, né, com esses que antecederam ou que nos direcionaram, esse amor negativo, né? Eu chamo de amor porque são inconsequentes, eles passam sem entender que estão fazendo mal e achando que estão fazendo melhor, e a gente aprende e a gente vai aplicar esses ensinos com os nossos filhos, com os nossos netos e tudo mais. Então, o Evangelho, a doutrina espírita, quer que nós quebremos esses paradigmas e busquemos verdadeiramente a palavra do Evangelho. Ela é muito simples, desde que tenhamos raciocínio para aplicarmos em nós mesmos. A palavra do Evangelho não é para o outro, não é para os nossos filhos, é também, mas para quem busca o Evangelho, a palavra é para nós, é para quem está buscando esse Evangelho. Que a gente reflita, raciocine, para buscarmos o verdadeiro amor. Mais para frente vai ter, possivelmente possa ser que seja no próximo, amai aos vossos inimigos. E muitas das vezes, ou a maioria das vezes, a gente não consegue entender. Mas isso vai ficar para um próximo culto no lar. Mas hoje a gente vai estar encerrando aqui a Lei de Amor. Ele é um capítulo grande. Entre um dia e o outro, eu busco esse mesmo Evangelho e reflito o contexto de todo o capítulo, buscando verdadeiramente a nossa transformação. E o Evangelho no lar se faz necessário. Uma vez por semana, ao menos, reunir a família, não só a encarnada, mas aqueles que já se foram para o lado de lá. E sempre, ao iniciarmos o culto, a gente busca, pelo sentimento, esses entes que desejam estar conosco, criando uma atmosfera, um ambiente de muita paz, de muito equilíbrio. Irmãozinhos
que ora estão dentro da nossa família, ora não, mas de uma forma ou de outra estão ligados conosco. Muitas das vezes também estão presentes, buscando esclarecimento. Outros não, outros às vezes querendo perturbar o ambiente. E em nome de Jesus, a gente traz o culto no lar. O evangelho no lar, seja ele espírita, seja ele de outras crenças religiosas, mas fazer a leitura, trazer os ensinos de Jesus, não da boca para fora, mas trazer os ensinos de Jesus e meditando, buscando o raciocínio lógico de tudo que ele traz para conosco. Muitas das vezes ele traz em parábolas para que com a nossa transformação, com o nosso melhoramento, nós possamos compreender no fundo o sentido profundo de tudo aquilo que nós, naquele tempo, não conseguimos entender. Vamos fazer a marcação do Evangelho. Tá aqui. Maria, Mãe de Jesus, cuida da nossa palavra para que próximo domingo a gente dê sequência dos ensinos de Jesus. Aqui sobre a mesinha tem uma jarrinha com água e 2 copinhos para que possamos servir. Essa água com a oração final, ela será fluidificada, transformada em medicamento. Se não para a cura da matéria, mas profundamente nos males de nossos sentimentos. Que essa água fluídica, ao adentrar nosso organismo, faça uma limpeza em nossos corações, para que a gente consiga elevar o nosso patamar mental e o nosso sentimento de muito amor, de muita paz. Nesse momento, convido a todos que conosco estão, encarnados e desencarnados. É um momento sublime, é um momento de profundo amor, que vamos buscando mentalmente aqueles que passam por momentos difíceis, dolorosos, sejam eles encarnados, sejam eles de outros planos, na casa do nosso Pai. Mas cada um busque mentalmente, cada qual aquele que necessitam de nós. Eu, minha rainha aqui presente. Buscamos mamãezinha Maria Faustina, que está numa casa passando
por tratamentos de pessoas idosas, pessoas que estão habilitadas a cuidar de uma maneira mais adequada desse anjo chamado Maria Faustina. Maria Faustina, que era da Legião de Maria, que aos domingos saía com a sua comitiva, visitando lar a lar aqueles que estavam acamados, para trazer nos corações dos mesmos o amor de Jesus. E agora, tantos anos se faz, passando por ensinos ainda mais profundos, e mesmo exercendo o amor de Jesus na comitiva católica, levando de lar em lar o Jesus, o amor de Jesus incondicional. Agora se faz necessário que este amor que ela levava retorne a mesma em seu corpo de carne, trazendo um bálsamo consolador, para que ela sinta-se mais fortalecida nos seus afazeres, que ainda acamada necessita de pegar um copo d'água muitas das vezes e ainda com dificuldades de fazer uma simples tarefa. Mas o amor de Cristo, esse do Evangelho que trouxemos no lar, ele é muito profundo. Ele tem um poder enorme. E as pessoas, nós, seres humanos, ainda dificultosos que somos, não entendemos a grandeza desse amor. Sim, esta oração está sendo dirigida a minha mãezinha querida, Maria Faustina. Que o amor de Jesus adentre os corações desta pessoa iluminada. Que seja feita a vontade dele, do Pai, que é Deus. A gente fala Jesus e não compreende que Jesus é o Filho, mas é o mesmo amor que Deus, que é o Pai, quer para com ele, Jesus, e quer para com cada um de nós. Que libertemos de nossas amarras, que tenhamos mais força e mais confiança. Ter a certeza que a oração, quando é feita em nome do teu Filho, em nome de Jesus, ela tem um poder. O poder da cura, o poder da transformação, o poder da libertação, que a Maria Faustina
seja transformada e seja feita a vontade de Jesus. Nesse momento, essas orações que foram dirigidas a Maria Faustina, mas que mentalmente dirigi também a um outro irmão, que no próximo culto no lar traremos em pauta. Que as orações de cada um de vocês, ao ouvir esse vídeo, e foi mentalizado aquele ser, aquele ente querido, seja contemplado pela paz de Jesus. Que assim seja.